Alô, galerinha do nono ano, Márcio Macedo, seu professor de matemática, dando continuidade ao capítulo que nós estudamos semana passada de projeção ortogonal. Nós hoje vamos falar em desenho em perspectiva, um assunto show de bola, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Mas antes, vamos falar sobre a nossa prova P2 que vocês estão fazendo essa semana. O assunto é semelhança de triângulos e produtos notáveis. Procure um cantinho lá para vocês fazerem com calma, revejam as anotações referente a esses dois assuntos. E vamos lá algumas dicas. Aqui eu tenho a avaliação de vocês na minha mão, então vamos a alguma dica. Por exemplo, lá na primeira questão, a questão está dizendo que nós temos um triângulo retângulo de lados 3, 4, sem informar qual é o terceiro, e a diagonal representa a polegada da televisão. Então, quando ele pede que uma tela de 45 polegadas, o que ele tem que fazer? Eu tenho que trabalhar semelhança de triângulos. Eu vou transformar, vou descobrir qual é a diagonal do triângulo 3 e 4, certo? Que aí eu vou ter o valor da diagonal através de Pitágoras. Feito isso, eu vou encontrar o valor que vai fazer esse número que eu encontrei chegar a 45. Quando eu encontro esse valor, basta fazer o quê? Dividir o 45 por esse valor que eu achei. Quando eu chego a esse resultado, eu encontrei a razão de semelhança que a gente estudou. Aí é só multiplicar os lados 3 e 4 por essa razão de semelhança, que eu tenho o valor das minhas novas medidas desse triângulo. A questão 2 é uma questão de semelhança através de perímetro, então também tem que encontrar a razão de semelhança desse perímetro. A questão número 3 também é quando ele fala que é uma progressão aritmética, ele está dizendo a vocês o seguinte: esses lados aumentam, tá? A razão 3, o que é a razão 3? Ele sobe de 3 em 3, é como se fosse o lado 3, mais 3, 6, mais 3, 9. Se for o lado 4, é o lado 4, mais 3, 7, mais 3, 10. Ou seja, ele tem que subir de 3 em 3, tá ok? Então, cuidado, pensem direitinho aí para vocês verificarem. Não esqueçam da questão de condição de existência de um triângulo, que um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois, tá? Para vocês poderem resolver essa questão. Na questão número 4, é uma questão de semelhança, altura está para altura, lado está para lado, igual nós já fizemos na semana passada. A questão número 5, da mesma forma. A 6, da mesma forma. A 7, da mesma forma, ou seja, questão 4, 5, 6 e 7 se resolvem da mesma maneira. Lado para lado, lado para lado, cria uma razão de semelhança e lá vou. A questão número 8 é uma questão de semelhança de triângulos. A 9, um produto notável. Vocês têm que abrir o produto notável. Na questão número 10, é uma questão para vocês raciocinarem um pouco mais, mas também de semelhança de triângulos. Tá ok? Show de bola. Boa sorte para vocês. A prova tá tranquila, tá muito fácil. E vamos continuar. Desenho em perspectiva. O que nós temos que entender de desenho em perspectiva? A primeira coisa que vocês olharem aí, essa estrada, vocês estão prestando atenção na linha vermelha que a gente chama de linha do horizonte. Essa é a linha do horizonte. E percebam que a estrada parece que se tocam no mesmo ponto lá atrás na linha do horizonte. Então aqui, ó, nós temos duas coisas que nós vamos começar a entender. Essa linha vermelha que é chamada linha do horizonte, principalmente esse ponto que aqui se encontra. Esse cara é chamado de ponto de fuga. É para você desenhar, é esse cara que vai te dar a perspectiva do desenho em questão. Então a linha do horizonte é uma linha imaginária que se situa à altura dos olhos do observador. Essa aqui, ó, você olha aqui, ó, pá, é o que eu chamo de linha do horizonte. E o ponto de fuga é um ponto na linha do horizonte de onde as linhas tendem a convergir. Tá ok? Então vamos lá, ó, aqui nesse desenho para a gente identificar melhor. Aqui eu tenho quem? Eu tenho a minha linha do horizonte, que está no meio do desenho, aqui ó, no meio do desenho. E lá no final
em cima da linha do horizonte eu tenho o meu ponto de fuga. Vejam que todo o desenho baseia-se das linhas saindo desse ponto de fuga. A linha do trem, a linha da marquise que aqui está, a linha da calçada que aqui está, da janela, todas elas têm que se basear do ponto de fuga, inclusive a altura das árvores, ó. Para que isso? Para que meu desenho tenha a sensação de que ele está daqui para lá, aumentando, ou de lá para cá, certo? Essa é a sensação que dá o ponto de fuga, tá ok? Show de bola? Então, olha lá, quando eu quiser fazer um desenho em perspectiva, eu tenho que desenhar uma linha do horizonte lá no meu desenho. Então, pego um lápis 2B bem fraquinho, desenho a linha do horizonte. Segundo passo, tá lá, ó, desenha a face frontal de um cubo. Então, quero botar esse cubo, vou botar um cubo em perspectiva. Desenho lá a face frontal, escolhi um ponto de fuga. Terceiro passo, das bordas desse cubo, eu traço linhas até o meu ponto de fuga, que nem eu estou fazendo aqui, ó, linhas até o meu ponto de fuga que aqui está, ó, tá vendo aqui, ó, eles estão indo em direção ao meu ponto de fuga. Depois é só fechar atrás outro pedaço, que nem eu estou fazendo aqui, ó, fechando aqui, ó, esses outros pedaços. Quando eu faço isso e ligo, eu monto o meu cubo em perspectiva. Então aí, como eu quiser fazer uma figura em perspectiva, eu tenho que ter uma linha do horizonte, escolher um ponto de fuga, que pode ser de um lado ou de outro, desenhar as linhas baseadas nele e aí fechar o meu desenho. É assim que eu faço, por exemplo, que nem está aqui, um desenho de uma avenida. Tá vendo aqui? Eu tenho minha linha do horizonte no meio da tela, eu tenho todas as linhas que vão sair desse cara, ó, eles que vão definir. E aí eu faço todo o meu desenho baseado na linha do horizonte e no ponto de fuga. Só que às vezes eu posso ter um desenho mais completo. Por exemplo, aqui nesse desenho eu tenho 2 pontos de fuga. Então vejam, eu continuo tendo a minha linha do horizonte lá no meio do meu desenho. Tá aqui a minha linha do horizonte. Só que agora eu tenho um ponto de fuga à esquerda, um ponto de fuga à direita. A partir desses caras eu traço as minhas linhas e aqui eu monto a minha rua, tá vendo aqui, ó? Eu tenho a sensação de que eu estou indo para lá, para longe, eu estou indo para cá, para longe, sem problema nenhum. Isso é ter 2 pontos de fuga. Quanto mais pontos de fuga eu tiver no meu desenho, mais a realidade deverá ser vista como real. Aqui, por exemplo, figuras, pessoas, como desenhar pessoas com ponto de fuga. Por que isso? Porque a sua mente entende o seguinte: quanto maior o desenho, mais próximo ele está de você. É uma coisa que sua mente entende automaticamente. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu tenho essa linha do horizonte aqui, no segundo desenho aqui, tá? Quando eu tenho essa linha do horizonte, verifica que quanto mais próximo de mim, maior a figura é. Esse segundo aqui está no meio lá, esse terceiro está lá no final, ou seja, todos eles têm o mesmo tamanho, porém, de acordo com a distância, ele parece estar menor, ou seja, quanto mais distante, menor esse cara estará. É isso que significa a questão de perspectiva. Perspectiva, para a sua mente, quanto menor, mais distante esse cara estará. Tá ok? É assim que funciona. Quanto maior, mais próximo de você esse cara estará. Gente, ó, terminamos esse capítulo por aqui. Espero que tenha podido ajudá-los. Um capítulo muito legal de projeção ortogonal e desenho em perspectiva. Aos alunos que gostam de desenhar, a dica fica para vocês, tá? Espero que façam uma boa P2. E assim que eu receber a PO, eu corrijo e coloco lá no site de vocês, ó. Beijo no coração, hein?